Vocês. Hoje estamos aqui com a plataforma da FXCM para falar sobre um indicador chamado beta. E o que é o beta, Thiago? Nada mais é do que um instrumento financeiro ou uma medida que indica o risco sistemático. O quanto é o peso do risco daquele ativo. Seja ele uma ação, seja ele uma criptomoeda, seja ele uma cesta, um índice e assim por diante. Tiago, me explica melhor como funciona esse beta. Então, o beta, imagine-se que ele tem aí como peso em um ativo como um. Então, o que significa isso? Se o ativo tende a seguir o movimento do mercado de forma proporcional, se o mercado sobe 1%, aquele ativo, consequentemente, vai subir ali ao redor de 1%. Ah, perfeito, Thiago, entendi. Porém, se o ativo for maior que 1%, indica que ele é um ativo de alto risco, ou seja, que ele é um ativo mais volátil. Então, por exemplo, se o mercado sobe 1% e aquele seu ativo sobe 1,5%, então o maior risco que ele tem ali é de 50%. Então, ele tem uma volatilidade maior. Tiago, e se ele for menor que 1? Se ele for menor que 1, se o mercado cai 1%, consequentemente, ele vai cair só 0,5%. Se o mercado sobe 1%, ele vai subir menos também. Então, ele vai subir 0,5%. Então, e é um ativo que tem uma volatilidade menor. É um ativo que tem um risco menor. Assim como são conhecidos aqui no Brasil os fundos imobiliários, que têm uma volatilidade menor. E um beta negativo, que indica que o ativo tende a se mover na direção oposta ao mercado. Isso é raro, mas pode ocorrer em algumas situações de ativos de cobertura ou hedge. Interpretações aí do beta no mercado, né? Então, empresas. O beta reflete a sensibilidade dos movimentos do mercado. Empresas mais consolidadas e menos voláteis tendem a ter um beta menor que 1, assim como empresas que, por exemplo, são as blue chips ou as small caps, tendem aí a ter um beta maior do que 1. Assim como os índices, como o SP500, têm um beta aí igual a 1, que eles seguem aí a tendência no mercado. Hum, Então vamos aí a um exemplo prático. De uma empresa, por exemplo, a Petrobras, ela pode ter um beta de 1,2, o que significa que se o mercado sobe 1%, a Petrobras vai subir 1,2. Assim como a ação de empresas de energia são mais estáveis, como a CEMIG. Então, se ela sobe, o beta dessa ação pode ser 0,6, o que significa que, se o mercado sobe 1%, ela vai subir 0,6%. Meus traders, espero que vocês tenham entendido, que essa dica tenha sido útil para vocês. Isso torna mais preciso a carteira de vocês, dá mais visibilidade de quais são os tipos de ativos que vocês querem estarem aportando e se irão fazer a longo prazo ou médio prazo, ou ainda um trade diário. Mais dicas vocês encontram aqui no nosso canal FXCM Espanhol, na nossa playlist em português aqui. Todo dia tem vídeo novo, então ativa o sininho para você receber a notificação no seu celular. Deixa o botão do like. Valeu, um abraço e bons trades!